Alô, boa tarde, boa noite, bom dia para quem vai assistir depois. Hoje é a live do dia 7 de novembro de 2024. Como sempre, agora minhas lives estão sendo curtinho para não desanimar quem vai assistir. Hoje vou continuar falando. Como eu falei aqui no propósito das minhas lives, é alertar os trabalhadores da classe mais de baixo, não aqueles que ganham um bom dinheiro, não preciso, mas os que ganham salário mínimo, 2 salários mínimos, os aposentados que ganham salário mínimo, os beneficiários do BPC, né? Benefício de prestação continuada, que são para os pobres e deficientes, aqueles que não têm renda e os deficientes. E hoje falar bem rapidinho de uma questão que hoje, por exemplo, o presidente Lula está reunido com os ministros da área de finanças, economia e pagamentos para os ricos e bilionários, né? O Ministério da Economia só é o ministério que cuida da pagamento para os ricos e bilionários. Então, o objetivo é continuar falando sobre essa questão do risco que as pessoas de baixa renda, que eu falei no início aqui, estão correndo. Eles não têm a preocupação de protestar, né? Vão sair na rua ou fazer alguma coisa para garantir os seus direitos. São muito frágeis, a maioria ou trabalham, já são aposentados com idade um pouco difícil para fazer alguma manifestação. E, portanto, a minha voz é no sentido de ser a voz deles, voz que, e quer que seja, quer não, eu não represento, mas estou dentro, né? Posso não representar ninguém, mas represento a mim mesmo, então. Então, o que quer dizer é o seguinte: reunidos hoje, eles pretendem cortar pelo menos 12 bilhões de reais só para a área que tem que mandar para as emendas do Congresso, a chamada emenda PIX ou orçamento secreto que ninguém sabe para onde vai, certo? Na verdade, não sabe mesmo, mas, como se diz, as pessoas sabem que, se não sabe para onde vai, na verdade sabe, né? Quando não sabe para onde vai, já sabe para onde vai, né? Então não pode ser falado, né? Então, hoje só nessa área tem tirado 11 bilhões, a G1 da Globo está avisando isso, tem que tirar 11 bilhões para passar para o Congresso, usando orçamento secreto. Gravíssimo. Mas precisa cortar muito mais. Precisa cortar nas áreas mais sensíveis do governo para ter dinheiro para pagar os que vivem de renda, os banqueiros bilionários e milionários, né? Insisto nessa palavra. Por que isso acontece? Ontem, por exemplo, foi ontem, não sei, não vem ao caso, essa semana, o Banco Central se reuniu e aumentou o juros para pagar para esse povo, o tanto que o governo, quem der para eles tem que pagar, em mais 0,5%. O curioso disso tudo é que nos Estados Unidos, que paga menos um décimo do juro que nós pagamos, paga para os credores deles, que eles também devem mais do que o Brasil, tá? Não pense vocês que os Estados Unidos não devem, não. Os Estados Unidos devem muito, mas muitas vezes mais do que o Brasil. Estou falando proporcionalmente, não estou falando literalmente. Lógico, daí não dá para comparar, a economia deles é 10 vezes maior do que a nossa, né? Estou falando proporcionalmente. Que o Estado, por exemplo, o orçamento do Estado de lá é 100 bilhões e eles, no caso, acho que é 40 e poucos bilhões, e eles gastam
devem 100 bilhões. 100, orçamento desculpa, eu errei. É tanto número que eu até errei. O orçamento dele é 40 trilhões, mas eles devem 100 trilhões. O nosso é de 4 trilhões e nós devemos algo como 3 poucos trilhões de reais. Quer dizer, devemos menos do que o nosso orçamento. Então, proporcionalmente, a nossa dívida é menor do que a deles. É isso que eu quero dizer. Mesmo assim, no dia que nós aumentamos 0,5% nos nossos juros, para pagar de livre e espontânea vontade para os nossos credores, eles diminuíram. Eles devem muito mais, porque a balela que conta aqui é o seguinte: quem deve muito tem que aumentar o juro, quem deve muito ninguém quer emprestar. Ó, se você deve muito na praça, ninguém quer te emprestar dinheiro, então você tem que prometer que vai pagar mais juros para poder o agiota te emprestar, certo? Balela. Os Estados Unidos devem muito mais do que nós proporcionalmente, volto a insistir na palavra, certo? E mesmo assim, eles diminuem o juro. Pagam tanto de juro que eles querem, na verdade. E as pessoas continuam emprestando. A mesma aconteceria no Brasil. A questão mais grave que tem aqui, e eu estou falando disso, esses números não interessam para ninguém. Eu falo que o número é um lixo, só interessa para quem entende um pouco de número, ou então tem que entender, que é o meu caso, né? O que acontece? Precisa saber por que eles não querem pagar um salário mínimo para os aposentados de um salário mínimo, gente. Quem está ouvindo só essa live está vendo que eu estou falando há muito tempo. Eles vão cortar o aumento para quem ganha um salário mínimo de aposentadoria. Eles estão prometendo que não vão pagar um salário mínimo. Isso, o governo que se diz do trabalhador. O dia, em 26, vai eleger outro governo e vai cortar no mesmo dia, igual o Milei já fez na Argentina e outros países aí, tá? Inclusive no reajuste das aposentadorias. Escuta o que eu estou falando. Escuta. Eu resolvi, inclusive, vou fazer um parênteses aqui para falar das minhas lives, por que eu resolvi fazer minha live, que nos últimos 10 anos, eu falei, eu também tenho o direito de começar a falar, porque nos últimos 10 anos, 11 anos para cá, desde 2013, na época de começar a derrubar a Dilma, foi em junho de 2013, de lá para cá eu errei, porque todo mundo erra, mas errei muito pouco naquilo que eu converso com os meus interlocutores. Eu falei, então eu mereço falar, porque eu vejo gente que se diz especialista, não sei o que só erra. Só erra. Então eu também tenho direito de dar os meus pitacos, né? Dar meus pitacos. E por quê? Estou falando isso. Como tudo que eu venho falando nos últimos tempos, na parte política, normalmente eu tenho acertado, dificilmente errei. Se erra, mas é muito pouco. Não erra na essência, erra na medida, em alguma coisinha, mas na essência não erra. Estou avisando. Vão cortar do salário mínimo dos aposentados, ainda que não seja nesse governo que eu estou duvidando, eu acho que vai ser nesse governo, mas vai cortar também no próximo governo. Isso é certeza. Vão cortar. Ou a gente se prepara para protestar, ou eles vão cortar. E isso começa, por isso que eu estou falando do juro, da taxa de... Mas o que isso tem a ver com a taxa de juros? Tem, porque é o seguinte, a nossa inflação este ano está prometendo ser de 4,5%. Vamos arredondar, 4,5%. O reajuste das aposentadorias provavelmente vai ser menos do que isso, porque o ano passado o governo Lula deu um reajuste da aposentadoria bem menor do que foi a inflação do ano passado. Então, se o salário mínimo vai aumentar aí 6%, eles estão prometendo que vai dar o aumento para quem ganha o salário mínimo só da inflação, aquela inflação manipulada. Para nós pobres, não tenha dó de falar isso. Podemos estar exagerando. Eu não tenho compromisso com rico. Eu tenho compromisso quando eu vou no mercado, já falei aqui nas lives. Eu vou no mercado, eu faço mercado aqui em casa, raramente a minha esposa vai, ela não precisa ir, ela faz outras coisas em casa e eu faço mercado, entendeu? E eu sei bem dos preços. De janeiro de 2024 até hoje, eu não anotei, mas o ano que vem eu vou fazer isso para ter argumento.
Eu pego as notas de tudo e acabei jogando fora. Eu sou um controlador, mas os preços individuais eu marquei. Mas eu tenho de cabeça. Eu falo, e todo mundo que está me ouvindo, que vai no mercado, sabe disso, que não há uma única mercadoria de alimento ou limpeza que subiu menos do que 20% no Brasil. Nem o ano passado e nem este ano, de 2024. Certo? E quando vem o aumento para o salário mínimo ou para um aposentado, é de 4%. Certo? E o remédio? Esqueci de falar dos remédios. Certo? Remédio mais controlado, mas todo mundo sabe que na farmácia, cada farmácia vende por um preço. Ela fala que o remédio vale R$100, mas com desconto vai vender para você por 30. Alguns vendem por 50. Certo? Não sei de onde ela arranja esses preços mafiosos. Aliás, por falar em mafiosos, está aí um setor que é uma máfia pura, né? Todo mundo sabe disso. E todo mundo eu não sei, mas quem acompanha um pouco sabe, né? No Brasil tem 3 ou 4 ou 5 redes de farmácia que dominam 80% do mercado de farmácia no Brasil, certo? Fazem o que bem querem do consumidor de remédio, do paciente que precisa comprar remédio no Brasil. Estou desviando a conversa. Então a inflação é o seguinte: quando a inflação dá 4%, por que o governo tem que pagar juros para esses que emprestam dinheiro para o governo, esses agiotas oficiais e não oficiais, que emprestam dinheiro para o governo, pagar 11,25%? 8, mais de 7% acima da inflação. Isso significa dobrar o capital da pessoa em pouco tempo. Qual trabalhador que em 30 anos trabalhando dobrou o seu capital? Dobrou os seus bens? A pergunta. Tudo bem, você vai falar, eu conheço gente que dobrou. Quero saber o percentual, quero saber a regra. De 100, quantos dobraram? 3? 4? Trabalhando? Certo? Então, no juro que começa o problema, porque você tem uma inflação de 4%, mas você paga 11% para esse agiota. Quando você poderia pagar? Quer pagar pelo rendimento dele? Paga 5%. Entendeu? O Brasil está em todos os jornais de ontem e hoje. O Brasil é o país do mundo cujo valor do juro é o mais alto do mundo. Do mundo. Ah, mas a Argentina paga mais. Não interessa. A Argentina paga mais. Quero saber depois que tira a inflação. Tem países aí que nem... não vou falar aqui porque eu não domino tudo. Eu estou de cabeça lembrando alguns, mas vou ficar calado porque também entra questões ideológicas. Falar que, não sei, é Cuba, que é Turquia, que não sei o que, não interessa. Mas tem países aí que pagam juros maiores porque eles têm inflação maior. Se o país tem inflação de 10% ao ano e paga 11%, ele é o país mais baixo que está pagando juros. Está pagando 1% de juros. Nós estamos pagando 7%. Porque o juro ele entra assim. Você pega o valor do juro, está pagando 11,25%, desconta a inflação, quanto que você está pagando líquido. É isso que vale. Nós estamos pagando 7%. 7% descontado a inflação. Nenhum país do mundo está pagando isso. O dobro da inflação. Nós estamos pagando o dobro da inflação em juros. O dobro. É um absurdo. Por isso que não tem dinheiro, porque eles não cortam nem um centavo dos banqueiros e agiotas e rentistas e não sei o que mais. Por isso que não tem mais dinheiro para pagar as aposentadorias e as pensões e os BPCs. Embora o dinheiro que entra ainda é maior do que o que sai na área da Previdência. Ainda é maior. Só que enquanto nós gastamos mais de 40% do orçamento pagando a agiota, a despesa com o orçamento, com a Previdência, é menos da metade disso. Menos da metade do que paga para a agiota. Só que do agiota não entra nada. Da Previdência, todas as empresas pagam, todos os trabalhadores pagam para que seja pago a aposentadoria do seu trabalhador e dos trabalhadores que foram deles e hoje são aposentados.
para evitar que aconteça, que nem aconteceu essa semana, por exemplo, de um jornalão aí, que eu não vou repetir aqui porque eu já falei na live, falar que aquele que não está produzindo mais não devia nem ter reajuste, não devia nem ganhar. Simplesmente não está produzindo mais, aposentou, podia bem morrer de fome. E claramente deixou claro isso em pleno editorial no jornalão aqui no Brasil. Não vi sendo falado isso em lugar nenhum. Nem os ditos sites de esquerda, porque tem lá, tem partido, não falam. Eu não tenho partido, eu tenho lado. Sou do lado dos fracos e oprimidos. Embora muitas vezes eles não saibam disso. Não sabem que eu estou defendendo eles, não. Eles não precisam saber que eu estou defendendo eles, porque eles não precisam de mim. Eles não saibam que são oprimidos e fracos. Conheço muitos que acham que ainda vão vencer. Como conheci ao longo da minha vida, muitos que iam vencer e acabaram na vida até sem aposentadoria. Acharam que iam vencer e não pagavam aposentadoria. Hoje estão miseráveis e não têm aposentadoria mesmo. E ainda estão correndo isso, não tem nem o BPC. Era isso para hoje. Like, cada um sabe o que faz. Mas quem não é inscrito no meu canal do YouTube, por favor, agradeço. Preciso aumentar meus números para pelo menos dobrar o número, para eu poder ter algumas benesses lá. Muito obrigado a todos.